Olá, começa agora o Câmara Entrevista e hoje a gente conversa sobre livre concorrência, a lealdade nas relações comerciais. Quem está aqui no estúdio da TV Câmara comigo hoje é a professora Wilges Bruscato, da Unifal. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço, Manuela, a receptividade que a gente está tendo aqui em Pouso Alegre. Muito obrigada. Imagina, é uma honra para nós, né? A Câmara de Pouso Alegre vai sediar aí o evento de vocês, né? Então vamos começar a nossa conversa falando sobre o evento e depois a gente entra no assunto mesmo da nossa entrevista, que é a lealdade nas relações comerciais. Pois não. Que dia que vai ser o evento, como que funciona, quem pode participar, como que vai ser? Bom, o evento é aberto, né? Ele vai acontecer aqui em Pouso Alegre no dia 8 de junho, às 15 horas, aqui no plenário da Câmara de Pouso Alegre. E quem que pode participar, professor Wilges? Bom, o nosso público-alvo são os microempresários, empresários de pequeno porte, microempreendedores individuais, contadores, contabilistas, administradores de empresa e estudantes de contabilidade e administração de empresa. Mas ele é também um evento aberto ao público em geral. Todo aquele que tiver curiosidade, nós temos aplicado, né, feito esse evento em algumas cidades e às vezes o pessoal do próprio poder público se interessa, né, para fazer uma reciclagem de conhecimentos, dinamizar algumas áreas. Então ele é um evento aberto a quem quiser participar. E há necessidade de se inscrever para estar aqui ou é só comparecer no dia aqui no plenário da casa? Não há necessidade de fazer inscrição prévia, mas depois vai fazer a inscrição aqui na hora e aí a gente vai conferir um certificado de participação. Então ao fim do curso, das palestras, ainda haverá o certificado para os participantes? Sim, para estudante isso é muito importante, né? Porque tem lá as atividades complementares, mas também para as empresas, porque nós vamos conferir um certificado pessoal, né? Mas também para a empresa que participar. Então, vale muito a pena, com certeza. Sem dúvida. Professor Wilges, e qual que é o formato do evento? É uma rodada de palestras? Tem um palestrante só? Como é que vai funcionar aqui? Não, na verdade nós vamos abrir o evento, não é, com uma dinâmica de sensibilização, primeiro do público presente, depois aí nós temos propriamente a palestra, teríamos 2 palestrantes atuando e depois vamos fechar o evento com uma pequena dinâmica, né, de fixação. Então tem sido muito bem aceito, não fica assim muito cansativo, é leve. É um evento que acaba sendo dinâmico, Isso, né? exato. Para os empresários, acho que é interessante. Essa é uma preocupação da gente desde que a gente concebeu a ideia desse projeto. Né, que ele pudesse realmente alcançar, né, os conteúdos, que são conteúdos complexos, né, o direito de concorrência dentro do direito é uma matéria bastante especializada, complexa. Então, a nossa ideia é fazer isso, né, chegar ao senso comum, ao público comum que não tem um preparo específico para entender. Então, a gente procura usar uma linguagem, tudo isso foi pensado dentro do projeto para que a gente consiga realmente atingir esse objetivo. O assunto é super interessante, mas como a senhora colocou, acaba sendo um pouco denso, né? Então é importante ter essa abordagem aí mais leve, mais sutil, né? A gente procura fazer isso de uma forma, em alguns momentos, até lúdica. Entendi. Então fica bem envolver isso, para envolver o público, né, e também não se tornar cansativo. Com certeza. Professor Wilges, vamos conversar então um pouquinho sobre essa questão da livre concorrência, lealdade nas relações comerciais, né? Qual que é a grande importância da concorrência, né? Acho que o principal da concorrência é essa questão do preço, principalmente para o consumidor final, né? Tem esse lado positivo, né? A questão do preço pesa muito, né, na opção de compra dos consumidores na atualidade. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Né? Mas a gente, quando começa, né, a desenrolar esse novelo da concorrência, dos negócios, a gente começa a perceber que preço é um dos elementos, um elemento bastante importante, de bastante peso, mas não é o único que interessa, né? E às vezes a gente vê algumas práticas envolvendo preços, né, que são práticas que a gente chama de predatórias, porque elas acabam não se sustentando. Então, um determinado comerciante começa a praticar um preço muito abaixo daquilo que deveria ser, ele está prejudicando o mercado como um todo,
né? Isso pode ser visto assim pela população, oba, que bom, né? Mas a médio prazo e longo prazo isso não é bom nem para o próprio consumidor, porque isso prejudica o mercado como um todo, né? Prejudica os concorrentes diretos, prejudica o próprio autor daquele ato, porque depois ele vai ter que repor aquele estoque, e se ele praticou um preço muito baixo, né, ele não consegue fazer essa reposição, então ele está trabalhando contra ele, de certa forma. Ele perde toda a sustentabilidade aí do negócio. Exatamente, dele, né? A viabilidade do negócio fica muito ameaçada. E com isso, a longo prazo, né, empresas podem fechar, e isso é ruim até para o próprio consumidor, que vê restringidas suas opções de compra, né, de escolha entre fornecedores. E com certeza para a economia local é muito prejudicial, né, professor Wilges? Sim, até por conta da geração de empregos, né? De repente vem, nós temos ali um exemplo, né? 5 empresas que fornecem aquele tipo de produto e vem uma sexta empresa de fora com a ideia de querer explorar o mercado, ganhar mercado e quer negociar aquele produto a um preço muito abaixo. Né? Ela vai conseguir tirar muitos clientes das outras 5 empresas, vai contratar pessoas para a empresa dela, mas de repente ela não vai conseguir sustentar essa política de preço por muito tempo, né? E vai precisar demitir. Exatamente. Então, a concorrência, né, tem que ser vista de uma forma sistêmica. A gente não pode analisar esses atos de concorrência de maneira isolada. Porque se você analisar ou se você implementar alguma coisa na sua empresa, né, e pensar no imediato e de maneira isolada, aquilo até parece bom. É uma boa estratégia, né, de chamar atenção para a minha empresa. Mas quando você vai ampliar a análise disso, você vê que realmente a gente começa justamente a palestra falando dessas outras noções que são importantes para a gente chegar propriamente no direito de concorrência, né? Que é a importância da micro e da pequena empresa, que é o nosso público-alvo. Nós escolhemos os pequenos negócios porque no Brasil nós temos, a legislação normalmente é feita e tudo é pensado em matéria de grandes e médias empresas. E o microempresário, apesar da gente ter, né, um estatuto da microempresa, temos uma legislação relativamente, um sistema pensando no microempresário, nas pequenas iniciativas, a verdade é que ele fica um pouco esquecido, né? E esse assunto da concorrência não chega, por exemplo, ao microempresário. Então, esse foi justamente o diferencial do projeto que a gente, da proposta que a gente ofereceu e que ela foi considerada prioritária. Realmente não se pensa em trabalhar isso com pequenos empresários. Então, essas noções, né, que a gente tem que ter para ampliar essa avaliação de uma ação de concorrência, bom, vou implementar isso no meu negócio. Parece bom, mas será que realmente é bom? Né? A gente procura começar a palestra já com essas noções, para mostrar que as coisas estão muito mais ligadas, né, do que aquilo que a gente imagina inicialmente. Não, mas é uma açãozinha isolada ali, isso não vai ter promoção, uma pequena promoção, né, e aí a gente passa, a gente está dizendo, né, porque não é um curso de concorrência, não dá, a matéria é muito ampla, né. Mas o nosso objetivo com esses eventos, com essa campanha Legal é Ser Leal, é justamente sensibilizar as pessoas para isso. E com certeza a gente não vai sair expert aqui nem 3, 4 horas, vamos sair especialistas nisso, mas nós vamos sair com outra visão, vamos ver as coisas com outro olhar. Né, um empresário, principalmente, que às vezes pensa, né, que está fazendo alguma coisa para se favorecer e a médio prazo isso, na verdade, vai trabalhar contra ele mesmo. E muitas vezes até o empresário que vai vir aqui à palestra, vai conversar com vocês e ouvir aí, né, vai ter essa experiência com vocês, muitas vezes ele está achando que ele está fazendo uma boa prática, está tendo uma boa prática na empresa dele e às vezes não, né? Exatamente. Então, a questão da deslealdade nos negócios, né, dos atos desleais, acabam acontecendo fundamentalmente por 2 motivos. Né? Ou por desconhecimento, o empresário simplesmente não sabe, nossa, mas eu não sabia que isso parecia tão inofensivo, né? Ou então a má fé. É claro que a gente sempre prefere trabalhar com a questão da boa-fé, né, do desconhecimento,
mas é claro que existe também a má-fé e a gente trabalha, inclusive, essa questão dentro do evento. Para quem está nos acompanhando agora, professora, dá um exemplo para a gente. O que seria assim, uma ação corriqueira aí de deslealdade na concorrência? Bom, uma coisa que acontece muito, né, principalmente em cidades menores, no interior, aqui como a gente está, a gente vê uma pessoa que tem uma ideia de um negócio novo. Implementa aquela ideia, investe e aquilo começa a dar certo. Isso chama a atenção de outras pessoas na cidade. E aí, então, eu vou abrir uma empresa igual. Vai, né? Faz uma cópia perfeita procura, do que está ali. Às vezes não precisa nem ser tão perfeita, né? Mas muito próxima. E, né, então, há um limite entre... Claro, né, a gente não pode proteger as ideias de negócio, né, um ramo de atividade. Eu tenho a ideia, começo a explorar e só eu posso fazer aquilo. Porque aí também é o monopólio, que é outra prática que é condenável aqui dentro do direito de concorrência. Mas há limites para isso, né? Quando a gente vê, eu não posso simplesmente pegar carona no sucesso do outro. É o outro que investe, o outro que idealiza e eu simplesmente embarco e aproveito. E muitas vezes o primeiro é o que teve as maiores dificuldades, Com né? certeza. Porque a gente sabe que o pioneiro, um negócio né? de forma pioneira é muito difícil, né? Sobretudo em cidades de porte menor, como é o caso aqui de Pouso Alegre, né? Então é difícil, né? Sair na frente aí, começar um novo negócio, ter uma ideia inovadora e de repente um monte de gente pegando carona ali na sua ideia, né? Professora Wilches, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com Câmara Entrevista e o assunto de hoje é a lealdade nas relações comerciais. Fique com a gente volta já já. Conheça quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora: presidente Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Arlindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde. A flor dos campos, do Caiçara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na
terra que me viu nascer eu sigo cantando. E Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Música, notícia, entretenimento. Legislativa FM 96.7. Estamos de volta com o Câmara Entrevista. O assunto de hoje é a lealdade nas relações comerciais. Como concorrer sendo leal, né? Não perder a lealdade aí. E hoje quem conversa comigo é o professor Wilges Bruscato, que é da Universidade Federal de Alfenas. Está aqui conosco hoje. Professora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Para nós é um prazer estar aqui. A gente falando da lealdade aí nas relações comerciais, né? Nós já conversamos um pouquinho no primeiro bloco. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente agora do programa, né, do projeto que a Unifal desenvolve, do qual a senhora é a coordenadora, né? O projeto Tamanho Não é Documento. Isso, exato. É um projeto pelo qual a gente tem muito carinho. E em 2014, o Ministério da Justiça, através do Conselho Gestor do Fundo de Direitos Difusos, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, abriu uma chamada pública para selecionar ações de fortalecimento dos direitos coletivos. E uma das linhas que eles ofereciam era o direito de concorrência. E aí, essa chamada pública chegou até a universidade, né, foi divulgada nacionalmente, e aí a pró-reitora de extensão, na época, né, me contatou, falou, professora, chegou aqui um edital que eu acho que é sua cara, você não quer pensar um pouquinho e tal? E aí ela me mandou e aí, então, a gente teve essa ideia de trabalhar o direito de concorrência com pequenos negócios. E aí nós oferecemos até duas propostas, uma na área de direito ambiental, que era uma outra linha, e essa na área de direito de concorrência. E, para nossa felicidade, o nosso projeto foi considerado prioritário, e então é por isso que nós estamos, né, percorrendo aí municípios da região sul de Minas e leste de São Paulo, né, pegando aí mais ou menos um raio de 100 quilômetros do campus da Unifal em Poços de Caldas, que é onde a equipe do projeto tem atuação. E qual é a função principal desse projeto, professor Wilges? Qual que é o objetivo final do projeto? É desenvolver essa campanha Legal é Ser Leal. Então, nós tivemos toda uma preparação, esses trâmites demoraram, né? São um pouco demorados aí, e nós começamos em 2016, janeiro de 2016, montamos a equipe, os membros que faltavam, né? E aí nós começamos a atividade de pesquisa. Então, a nossa equipe tem uma pedagoga que nos assiste, justamente para ter esse cuidado, esse refinamento, esse capricho de pegar, não é, os dados que foram selecionados na pesquisa jurídica e transformar isso numa linguagem, não é, bem acessível a qualquer tipo de público. E aí nós então tivemos esse primeiro ano trabalhando a pesquisa, produção do material, né? Nós desenvolvemos um material com muito carinho. Vamos aproveitar para mostrar então o material. Então, uma cartilha que vai ficar. Vamos mostrar aí a cartilha do Legal é Ser Leal. Esse material vai ser fornecido então, né, no evento, no dia 8, então quem vier vai ter acesso a ele e algumas outras coisas. E ele fica como um guia de consulta. É um guia de consulta que ali então, o microempresário pode tirar as dúvidas. Porque não dá para a gente guardar tudo de cabeça, né? São muitas condutas diferentes, são legislações diferentes.
Então, no evento nós não vamos centrar propriamente nisso, né? Decorar, não dá tempo de fazer isso. Então, isso fica com tranquilidade, porque aí quando ele precisar, né? Tô com uma nova ideia, será que isso infringe alguma coisa? Ele pode consultar, ou então ele vê um concorrente com uma ação, mas parece que isso tem aí um prejuízo, ele pode consultar. Bom, e aí eu detectei que existe uma ação desleal, onde é que eu reclamo? Né? Então, tudo isso vai estar aqui nesse guia. Então, o guia é um guia prático. Isso. E né? aí nós levamos esse ano de 2016 preparando tudo isso, todo o material, a dinâmica do evento. Professora, envolvidos nós aí no somos projeto? Na equipe seis pessoas, né, hoje. E agora, em 2017, nós começamos propriamente com a campanha. Então, é uma ação que tem ligação aí com a Pró-Reitoria de Extensão, né? Sem dúvida nenhuma. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar para a senhora. Como que a Unifal desenvolve aí as ações de extensão? Algumas das ações, né? Que às vezes quem está nos acompanhando, muitas vezes não tá tão ligado ao universo acadêmico e não sabe, né? Que as universidades, a maioria das universidades, aí acredito que todas as universidades, né? Tenham um departamento ou uma Pró-Reitoria que seja de extensão, que é aquela ligação entre a universidade e a população, a comunidade, né, para levar as práticas, né, que são adquiridas de forma teórica na universidade para a comunidade, beneficiar aí a comunidade com todos esses conhecimentos, né? Como que funciona essa prática hoje na Unifal? Bom, as universidades, todas elas, né, até por uma determinação legal, se assentam em 3 eixos, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, o ensino é a qualificação propriamente, né, a preparação dos alunos, dos futuros profissionais, para que eles possam adentrar o mercado de trabalho bem preparados. A pesquisa é o aprofundamento e a produção de conhecimento para alimentar, inclusive, a atividade de ensino, né, com as novidades, a inovação. E o braço da extensão nas universidades é justamente isso que você falou, né? É reverter essas atividades de pesquisa e de ensino em prol da comunidade. Então, as ações de extensão são amplas, né? A gente pode ter pesquisa dentro da extensão, a gente pode ter ações assistenciais, prestação de serviços para comunidades, para empresas, né? Por exemplo, na Unifal, no campus de Poços de Caldas, onde nós temos o bacharelado de Ciência e Tecnologia, nós temos diversos laboratórios que estão preparados, né? Às vezes a empresa precisa de algum teste, pode acessar a universidade através da extensão para que ela preste esse tipo de serviço. Então, a extensão é um braço muito importante da atuação das universidades e a Unifal tem trabalhado essa questão da extensão com muita competência e, modéstia à parte, né? Claro. Dentro da universidade e com muito carinho também, com muita dedicação. É uma preocupação que perpassa, né, por todas as áreas da universidade. Para nós aqui de Pouso Alegre é muito interessante, especialmente interessante a gente receber a senhora aqui hoje para falar de um assunto que não está ligado à odontologia, porque fica, né, no inconsciente coletivo de todo mundo, que a universidade né, de Alfenas é só odontologia, né? Então eu acho que é importante. Sim. Né? Essa área, né, da odontologia é uma área que nos orgulha muito dentro da Unifal, porque é o berço da universidade. Mas de lá para cá, de EFOA, né, para a Unifal, nós ampliamos muito, né, o nosso espectro de atuação em diversas áreas e estamos tentando, né, fazer o exercício dessas áreas com tanta competência como temos feito, né, viemos fazendo aí, a universidade completou 100 anos, né, em 2014, com a mesma competência que isso foi levado no campo da odontologia para outras áreas todas. O campus de Poços de Caldas, que está mais próximo a nós aqui do que a Alfenas, oferece o curso de Ciência e Tecnologia e tem outros cursos? Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que é uma modalidade nova de curso. Era isso que eu perguntei para a senhora, é uma modalidade nova, né? Porque Sim. a gente conhece sistemas de informação ou algo parecido. É Ciência e Tecnologia. É uma modalidade nova, ela veio aí com o Reúne, né, todo um programa do Ministério da Educação. E então o bacharelado é uma nova modalidade de curso de graduação, em que nós temos alguns eixos formadores. Então a gente conta com a flexibilização de conteúdos,
não é? E a mobilidade do estudante. E a não formação precoce, não são cursos profissionalizantes, mas eles são cursos superiores de 3 anos e que então o estudante, né, o graduando, faz, e deste curso ele tem entrada, não é, para outros cursos superiores e termina a sua formação acadêmica, se assim desejar. Que se quiser parar então, no bacharelado, ele já tem um escolhe... diploma superior. Então ali tá? ele cursa para depois ele definir se ele vai especificar uma área que seja do interesse dele. Justamente para a gente evitar essa escolha precoce, né? Porque a gente tem ideia, bom, eu vou ser engenheiro mecânico, eu vou ser engenheiro de Minas e assim por diante. Então, o bacharelado em ciência e tecnologia é a entrada para cursos de ciência e tecnologia, né? No nosso caso aqui, as engenharias. Mas ele não precisa decidir no momento em que ele entra na universidade exatamente qual é a engenharia que ele vai cursar. Mas ele vai ter que ir para algo no ramo da engenharia. Nesse caso não, ele pode ir para outras áreas, inclusive, se sim. quiser. Tá? O que acontece é que quando ele já vai diretamente, ele pode escolher outros bacharelados interdisciplinares em outras áreas, na área de humanas, né, na área de biológicas, existem. Né? Esse modelo é um modelo que pode ser aproveitado por várias áreas do conhecimento, no nosso caso aqui em ciência e tecnologia. Então, a nossa vocação é fornecer estudantes para as engenharias. Mas ele pode ir para outras áreas, não é? Porque ele já vai ter um diploma de nível superior. O que acontece é que às vezes ele vai demorar um pouquinho mais na conclusão, porque ele vai ter que fazer algumas disciplinas que ele não fez na primeira graduação para complementar a sua formação, se ele for para outra área. Quando ele vai para as engenharias, isso não é necessário, né? Porque já é toda uma estruturação pensada para essa saída das engenharias. Aí ele vai cursar 3 anos, ciência e tecnologia. Isso. E aí depois 2 ele anos, pode ingressar, se ele quiser, não é? Numa das engenharias. No campus de Poços de Caldas, nós temos atualmente 3 engenharias em funcionamento. Engenharia de Minas, engenharia química e engenharia ambiental. Temos já aprovada também engenharia civil, mas ainda não iniciou, né? Engenharia de materiais e engenharia da computação. São os 3 que já estão aprovados. E temos outros projetos também em curso aí de aprovação. Temos um bacharelado em física, em andamento, um projeto, né, propondo. Temos um projeto propondo engenharia do petróleo. Temos algumas outras novidades aí, se Deus quiser, Ótimas novidades, breve. né? A gente aproveita então para já deixar o espaço aqui aberto, professora Wilges, quando os cursos já estiverem aí em fase de início, né, de implementação, que a senhora volte aqui para trazer essas boas notícias para a gente. Muito prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Transparência já não, Câmara Entrevista. São tantos programas aqui, né, da nossa TV Câmara e da Rádio Legislativa FM. Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Câmara Entrevista, que hoje conversa com a professora Wilges da Unifal. A gente volta já já. A Capela de São Benedito é uma das mais antigas de Pouso Alegre. Foi a 4ª capela construída a partir de um movimento pela reconstrução da tradicional Capela dos Negros. A construção começou no início do século XX. Em 1943, ela passou a ser zelada pelas Irmãs Carmelitas em lugar da Irmandade de São Benedito dos Pretos. Com a partida das Carmelitas em 57, a capela ficou um pouco abandonada, mas em 1981 passou por reparos sob a jurisdição da Paróquia do Imaculado Coração de Maria.
Sara pra cá, vem desabrochando. O sol se deitou na estrada, secou toda a enxurrada, e o meu amor foi passando. Tristeza não tem fronteira, mas a dor é só passageira. Na terra que me viu nascer eu sigo cantando. E Pouso Alegre, o bom Jesus te acompanha. A catedral bate os sinos, tempo, riquezas, destino, desmesura tamanha. Estamos de volta com o Câmara Entrevista e hoje o assunto é lealdade nas relações comerciais. Quem conversa aqui comigo é a professora Wilges Bruscato, da Unifal, que é coordenadora do projeto Tamanho Não é Documento, que vem aí com a campanha Legal é Ser Leal, né? E a gente vê que realmente, né, professora, o legal é ser leal mesmo para evitar problemas, né? A gente conversou no primeiro bloco, principalmente sobre essa questão da lealdade nas relações comerciais. No segundo bloco, a gente falou um pouco mais sobre a Unifal e agora eu queria aproveitar a presença aqui da senhora para nos contar o seguinte: o comerciante que tem práticas aí desleais, né? Muitas vezes até não é por má fé, é por ignorância mesmo da legislação, né, do que seria o correto. Mas além dos prejuízos financeiros que isso pode trazer para ele a longo prazo e médio prazo, ele pode ter, sofrer sanções por conta de praticar aí alguma ação desleal? Pode, Manuela, pode sofrer sanções, sim. E um ato desleal pode ser classificado na lei de formas diversas, tá? Então, dependendo do ato, né, é a classificação que ele vai ter na lei, como ele vai ser encarado pela lei, e aí, logicamente, as consequências que esse ato terá, né? Então, uma das consequências que são básicas é que, se esse ato for classificado na legislação como crime, ele vai responder a um processo penal, uma ação penal, né? E aí pode até estar sujeito a pena de cerceamento de liberdade, pena de prisão, pagamento de multa, né? Sem contar as despesas que ele vai ter no processo para se defender, porque isso é sempre uma consequência adicional pesada, né? Como a gente está trabalhando aqui com empresários, né? A gente tem que trabalhar com a questão do custo-benefício. Então, não é só aquilo que ele pode sofrer, né? Ele pode, eventualmente, até ser absolvido no processo, mas ele teve o custo aí, não é? Sem contar os custos indiretos, que é a questão da imagem dele, se isso fica divulgado, né? Na comunidade, nós estamos em cidades pequenas, então isso são custos adicionais que o empresário tem que também levar em consideração. Mas dependendo da classificação, se ela não for considerada crime, né, ele também pode ser processado civilmente e aí ele tem que indenizar aqueles concorrentes que ele prejudicou. Um ato desleal pode também ser um ato que configure crime contra o consumidor. Nesse caso, veja, ele vai responder os processos crimes, né, vai ser obrigado a indenizar os concorrentes que ele tenha prejudicado e ainda os consumidores que se sintam prejudicados. Pode sofrer também uma ação por parte do próprio Ministério Público. Então, a questão da deslealdade é o que eu tenho dito, né? A gente sabe onde começa, mas depois você não sabe muito bem, você não tem controle onde isso vai parar. As consequências, né, podem ser bem graves. Pode, né? E também pode ser configurado como uma infração à ordem econômica. E aí, então, as consequências são bem variadas, né? Porque ele pode, por exemplo, ficar impedido de contratar com o poder público. Você imagina, dependendo do ramo de atividade de um determinado empresário, né, se vem
uma sanção, né, legal, impedindo que ele contrate com o poder público, é a falência da empresa dele. Porque determinados ramos de negócio praticamente só fornecem para o poder público, né? E aí? Ele pode, por exemplo, ficar impedido de parcelamento, de aproveitar parcelamentos de impostos, programas de parcelamentos de impostos, pode ser imposto a ele a publicação em jornais, né, de locais ou de grande circulação daquela prática desleal dele. Isso é muito chato, é um prejuízo de imagem gigantesco. E ele né? ainda paga para que essa publicação Nossa. saia. Então, realmente, nós temos algumas consequências que... realmente legal é ser leal, literalmente. É legal, né? Bacana. Legal, e é legal de legislação. Estar dentro da legalidade. Com certeza. Né? Acho que não tinha nome melhor. A ilegalidade, né, nesse ponto, não vale a pena. Né? Porque a gente ganha alguma coisa agora, a curto prazo, mas depois o risco que você se coloca, né, não vale a pena. Professor Wilges, dá um exemplo para a gente de uma prática que seria aí, não seria leal e que pode sofrer sanções um pouco mais sérias, para que o comerciante, o microempresário que está nos assistindo consiga visualizar melhor isso. O que seria uma prática realmente grave, por exemplo? Bom, eu diria que as práticas desleais que... acabam também atingindo o direito do consumidor, tá? Então eu estou infringindo duplamente a legislação, não só prejudicando o meu concorrente, mas também prejudicando o consumidor, né? E aquelas práticas que também são relacionadas como infração à ordem econômica são as de maior consequência. Então, por exemplo, dentro das infrações à ordem econômica, uma prática que é considerada gravíssima, né, é a prática de cartel, ou seja, quando vários empresários de um mesmo ramo, né, se reúnem e fazem acordo, por exemplo, combinando preços. Isso é uma prática que não é tão incomum, ainda mais a gente que está em cidade pequena, né? Por exemplo... Vou te dar um exemplo aqui, né, que a gente vinha no caminho aqui e esse assunto até surgiu quando a gente vinha na estrada, questão de postos de gasolina. Era esse exemplo até que eu ia perguntar para a senhora, que infelizmente é o que acontece muito, né? Então, você veja, os empresários que se colocam nessa situação estão arriscando, porque o Ministério Público pode atuar, né? Inclusive o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? Ou qualquer pessoa do povo que se sentir lesada. Porque isso, além de ser uma infração contra a ordem econômica, pode também caracterizar crime contra a ordem econômica. E um prejuízo para o consumidor final, sem né? Dúvida nenhuma, sem dúvida, né? Que fica sem opção. É justamente isso. Então, vejam, essa prática do cartel infringe direito de concorrência, né? Infringe o direito do consumidor, né? E também a ordem econômica. Então, e é uma concorrência aí totalmente desleal, né? Sem dúvida. Totalmente desleal, né? E acho que talvez aí nesse caso, desse exemplo que a senhora deu especificamente, o principal prejudicado acaba sendo, assim, a grosso modo, o consumidor final, a população, né? Que precisa daquele serviço e acaba não tendo para onde fugir, né? Você não vai pegar o seu carro e abastecer em outra cidade. Né? Se a sua gasolina está acabando, você não vai conseguir chegar em outra cidade, né? São serviços aí que são essenciais, né? Exato. Acho que principalmente produtos que têm uma pequena diferença de preço, né? Eu penso, por exemplo, padarias. Isso. Né? Que o pão, ele vai oscilar muito pouco o valor, Isso. né? O pão francês, por exemplo, que é um produto que todo mundo mundo consome. E aí a gente, às vezes, tem a impressão, mas isso é prática corrente. Há quantos anos São eu vejo centavos, isso né? acontecer na minha cidade, não acontece nada. Bom... As coisas se passam de uma determinada maneira, até que um dia, né, falar, não, mas o CAD, que é o órgão que fiscaliza, né, essa questão da infração à ordem econômica, ele não chega até aqui, imagina, nós somos uma cidadezinha aqui no interior de Minas Gerais, mas pode chega chegar. Sim. E quem quiser fazer o CAD exemplos. chegar, por exemplo, eu sou consumidora e tô vendo, ou sou empresária e tô vendo que tem alguém ali na minha cidade tendo uma prática que não está correta. O que eu, como cidadã, posso fazer? Olha, isso é até bastante fácil, viu, Manuela? Porque o CAD mantém um serviço de denúncias pela internet. Então, basta você acessar o site do CAD, né? Você vai encontrar ali... Né? É CAD, C-A-D? C-A-D-E.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão também ligado ao Ministério da Justiça. A gente tem aqui as instruções que a gente vai deixar na cartilha, mas basta você acessar o site do CAD, você vai encontrar ali denúncias, até bem, fica na primeira página, e aí você vai entrar ali com os dados, né, e tal, e pode fazer essa denúncia. Esse tipo de denúncia pode ser... Aí a gente fala assim, mas demora, mas um dia a coisa anda, nós estamos vendo as coisas como estão se passando no Brasil. Hoje em dia o Brasil vive um momento, né, um momento histórico, né? Exatamente. A nossa política passa por um momento histórico e onde muitas pessoas nunca imaginaram. Eu não apostaria mais, entendeu? Nessa conduta. Não, vou fazer porque isso aí não vai dar em nada. Ninguém vai ver, né? Essa história de enganar todo mundo por muito tempo, a gente sabe que não dá certo. Exatamente. Ou então levar, lógico, ao conhecimento do Ministério Público, né? Qualquer cidadão pode, não é, fazer uma representação e levar isso ao conhecimento do Ministério Público da sua cidade. As denúncias no CAD, assim como funciona com o Ministério Público, elas podem ser feitas de modo anônimo ou elas têm que ser registradas, professor? Não, elas podem ser feitas, há uma identificação, mas se pede o sigilo, não é? Então aí a denúncia o denunciante não é identificado. Maravilha. Professor Will José, eu agradeço muitíssimo pela sua presença aqui com a gente. O assunto é vasto, não dá pra gente, né, dentro só do programa, tirar todas as dúvidas, mas é bom que fique esse gostinho aí de quero mais para quem estiver interessado participar da palestra. Eu gostaria de pedir para a senhora reforçar o convite aí com o nosso público. Isso mesmo que eu ia falar, Manuela. Nem eu quero, né, falar tudo aqui, porque a gente quer que vocês venham, né, vai ser um prazer para nós ter aqui as pessoas no dia 8 de junho, então às 15 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A gente sabe que esse horário é um horário um pouco complicado, né? Mas, na verdade, a gente já tentou ensaiar, né, de manhã à noite, fim de semana, e sempre há uma complicação. Então, infelizmente, a gente tem que marcar um horário, mas para o empresário, ele tem que ver isso, porque muitas vezes a gente vai convidar e o empresário fala assim, mas eu estou trabalhando nesse horário. Isto é trabalho para o empresário. A qualificação é investimento de tempo, né, na melhoria da qualidade da sua atividade. E hoje, então, mais do que nunca, o investimento é fundamental, gratuito, né? A gente esqueceu de falar aqui que é gratuito. Com certeza. Então... Vocês vão compartilhar um conhecimento aí fundamental, né, para que haja essa concorrência, mas uma concorrência dentro da legalidade e da lealdade, que é o principal. Nós vamos mostrar que a concorrência leal é saudável. A concorrência é saudável para o mercado, até para o próprio empresário. Mas ela tem que acontecer de forma legal e legal. Isso, Maravilha. Professor Wilges, muito obrigada. Eu é que agradeço. E a gente agradece muito aí pela sua audiência, você que está nos acompanhando pela TV Câmara de Pouso Alegre. O Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas a gente volta com mais programas e mais assuntos que sejam muito interessantes para você. Até lá!